Fala, Tilista, como é que você tá? Tudo certo? Espero que tudo esteja ótimo aí. E antes de começar, esse vídeo aqui, quero desejar para você um excelente ano de 2026. Seja um ano aí de grandes aprendizados e de muita colheita na sua vida, né? Obviamente muita saúde, né, para você e toda a sua família, e que possamos aí nos encontrar muitas e muitas vezes nesse ano maravilhoso, beleza? E para a gente poder começar aqui com tudo nesse ano, eu quero iniciar essa aula aqui falando, né, sobre talvez a peça mais icônica, né, do repertório para violoncelo. Talvez sim, talvez não, né, o conjunto de peças, né, porque na verdade são várias e várias peças. Quero falar sobre as 6 suítes de Bach para violoncelo solo, né, e aqui preparar para você, né, ou pelo menos ter a pretensão, né, de tornar esse vídeo aqui um guia completo para iniciantes, né, com alguns aspectos da história e tudo mais, né? Eu já tive aula sobre as 6 suítes de Bach no conservatório e etc, né, pelo meu atual professor também, o Fábio Pelegatti, né, que acaba abordando muitos aspectos interessantes aqui com relação à história mesmo, né, das suítes e etc. Bastante curiosidades, né? Então eu quero trazer aqui um novo ponto de vista sobre essas suítes, né, com alguns aspectos históricos aqui que possam ser interessantes para você que é um estudante, beleza? Então, sem mais delongas, se você tem interesse nesse assunto, poxa, já deixa um like aqui, isso ajuda bastante, se inscreve aqui no canal e vamos para cima com tudo, beleza? Então vamos lá para a tela aqui do meu computador. Bom, a redescoberta de um tesouro, né? O papel de Pablo Casals. O esquecimento. Após a morte de Johann Sebastian Bach, em 1750, as suítes caíram no esquecimento, né? Sendo consideradas meros exercícios técnicos, né? Isso de fato aconteceu, né? Após a morte de Bach, de fato, assim, as suítes eram vistas, né, como um mero conjunto de exercícios, né? E é muito louco você pensar nisso hoje, né? Você sabendo o que as suítes de Bach representam de fato para o instrumento hoje, né? Você pensar que elas só eram vistas, sei lá, como um conjunto ali de peças para você tocar, mas como meros exercícios. Cara, é bizarro, é muito louco. A descoberta. Em 1890, o violoncelista catalão, né, Pablo Casals, então com 13 anos, encontrou uma cópia das suítes em uma loja de música em Barcelona. Olha só que interessante. O impacto. Casals dedicou 2 décadas ao estudo e à internalização das suítes antes de apresentá-las publicamente. Quer dizer, o cara passou 20 anos estudando a suíte. Rapaz, você tem noção do que é isso? Tipo assim, cara, tamanha, obviamente, né, a dificuldade das suítes, né, assim. E o cara vai passar 20 anos estudando antes de apresentá-las ali publicamente de fato, cara. Isso aqui é maravilhoso, assim, cara. Isso mostra a grandeza da suíte, porque no final das contas o cara, tipo assim, ele teve um lifetime work, né, tipo assim, cara, um trabalho inteiro de uma vida, né, porque é uma vida, 20 anos, cara, você pode considerar um trabalho de uma vida, assim, sabe? A poder apresentar. Sua gravação histórica de 1936 a 1989 as estabeleceu como o pilar central do repertório do violoncelo, né? E de fato é. O meu professor Mauro Bruccoli, eu me lembro assim de alguns, até vídeos recentes, né, que ele publicou e etc, dele comentando, né, sobre, cara, eu gosto que os meus alunos sempre estejam estudando alguma coisa relacionada a suítes, assim, e eu achei isso bem interessante, cara, bem interessante mesmo, pra ser sincero. Então, quer dizer, você pode eventualmente estar estudando outro repertório, talvez uma peça mais romântica, talvez uma peça clássica, como o concerto de Haydn, enfim, por aí vai, mas sempre esteja vendo as suítes. E as suítes possuem essa mágica de fato, porque as suítes de Bach, elas, cara, trabalham, elas desenvolvem, elas exploram a sua musicalidade de uma forma assim muito profunda, né? Porque Bach é único, né? Não tenho o que dizer, tipo, considerado como o maior compositor, talvez o maior músico de todos os tempos, né? Johann Sebastian Bach. Então, bem interessante isso aqui. A importância para o repertório. As suítes são essenciais para desenvolver a técnica de arco, a entonação, a polifonia implícita e a compreensão estrutural da música. Muito legal. Segunda parte aqui, o contexto histórico e o violoncelo barroco. A época. As suítes foram compostas por volta de 1717 a 1723, ou seja, num período ali de 6 anos, né? Durante o período em que Bach serviu ao príncipe Leopold em Cotland. Se eu estiver errado aí, eu não sei falar nada de alemão, você por favor me corrija. O instrumento, o violoncelo da época barroca usava cordas de tripa,
som mais suave e arcos barrocos, facilitando articulações curtas, né? E de fato hoje a gente sabe, né, que o violoncelo barroco ele era menor, um pouco mais leve e tal, então ele tinha a capacidade de produzir um som diferente, né? Que hoje grandes instrumentistas conseguem simular esse som tocando em violoncelos mais modernos, né? Então bem interessante. Violoncelo piccolo, né? A suíte número 6 de Bach foi escrita para um violoncelo piccolo, né? Um instrumento menor com 5 cordas, adicionando um Mi agudo, o que explica a sua textura e dificuldade. Então isso aqui é bem interessante, né? Para você que talvez não saiba, né? Você tem as 6 suítes de Bach para violoncelo sol, né? Sendo que a sexta suíte foi escrita para um violoncelo de 5 cordas. Aí, como você sabe, as cordas do violoncelo são afinadas em quinta, né? Então, a corda que seria a seguinte, no caso, a primeira corda, né, seria a corda Mi, né? Porque as cordas são contadas sempre de baixo para cima, né? Em todos os instrumentos. Então você tem a primeira, no violoncelo padrão hoje, você tem a primeira que é a Lá, a segunda que é a Ré, terceira que é a Sol e quarta que é a Dó. Então você teria nesse caso a primeira corda que seria a corda Mi, quinta de Lá, beleza? Bem interessante, né? Terceira parte aqui, a estrutura da suíte e a progressão de dificuldade, incluindo terceira e quarta suíte, tá? Então a gente tem uma estrutura aqui básica, né? Isso aqui acho que é interessante se você, especialmente está começando agora a tocar violoncelo, né? E quer ter digamos que um panorama geral desse cenário, isso aqui acho que é bem legal. Isso tudo é padrão, né? Então cada suíte segue um padrão de 6 movimentos, né? Então você tem o prelúdio, a abertura, a allemande, a courante, a sarabande, ali os galanteries, né? Que seriam minuetos, borrés ou gavottes, né? E a giga, né? A jig, né? Da forma aqui como... que nós aqui, utilizando a língua portuguesa, né? Nós acabamos traduzindo os nomes, né? De certa forma. Então, tem gente que chama jig de giga, enfim, sarabande de sarrabande. Enfim, existem as pronúncias corretas, eu particularmente não sei. Então, o que eu já ouvi bastante como courant, né? Eu consigo reproduzir ali de forma talvez mais fidedigna, mas de resto... via de regra eu desconheço, tá bom? Então vamos lá, vamos olhar aqui então agora, né, para as principais características aqui de cada uma das suítes, né? Isso aqui é uma análise bem interessante, cara. É assim, num vídeo que talvez, sei lá, tenhamos mais tempo, eu gostaria de ficar, sabe assim, conversando com alguém que conhece sobre as características de cada uma dessas suítes e cada uma dessas danças, né? Que compõe ali as suítes, beleza? Vamos lá então, a suíte número 1, né? Tonalidade em Sol maior, né? Nível de dificuldade, iniciante, intermediário, tá? E de fato, assim, cara, assim, para você tocar bem uma suíte de Bach, eu toco a primeira suíte de Bach completa e estou começando agora a estudar a segunda, né? E para você tocar bem uma suíte de Bach, de fato, assim, como iniciante você consegue tocar algumas danças dali, talvez o prelúdio, né? Que é talvez a peça mais tocada no repertório do violoncelo em toda a história. É uma peça que emociona todas as pessoas. Não há uma só pessoa no mundo que ouça o prelúdio da primeira suíte de Bach para violoncelo e não goste, não se emocione. Não há, cara. É impossível. Não há, de fato. Então, isso mostra aqui a mágica, né? De Bach, né, cara? É um negócio, assim, fenomenal. Mas o que eu quero dizer é que, assim, talvez a pessoa, sei lá, um iniciante, bem iniciante de fato, talvez ele consiga tocar ali o início do prelúdio da primeira suíte, talvez algum trecho ali do minueto, né? Alguma coisa assim. Mas, de fato, são peças, né, que vão exigir ali minimamente um nível intermediário para que você consiga tocar bem, tá? Então, vamos lá. Características técnicas, né? Mais acessível, né? É a primeira suíte. O prelúdio é um excelente exercício de arpejos e détaché, né? E, de fato, você vai utilizar bastante, né? Esses fatores técnicos, né, que aqui são expostos. Tá? A suíte número 2, né, em Ré menor, ou seja, já temos uma tonalidade que a gente pode considerar como uma tonalidade um pouco mais retraída, né, uma tonalidade menor, né, digamos assim. Musicalmente falando, né, a gente não trata dessa forma, né, em teoria, mas é o que uma tonalidade menor tende a expressar um som mais resoluto. Então, nível de dificuldade, né, mais intermediário, e é uma suíte mais dramática, né, de fato mais dramática e sombria, cara, e eu tô adorando estudar essa suíte, cara, de verdade, eu estou adorando, e assim, cara, nossa, é fantástico você ver o que o cara fez há 300 anos atrás, assim, é surreal. Bach era incrível, de fato, né, então, mais dramática e sombria exige maior controle do arco, né, e expressividade. E de fato, assim, é uma suíte que ela carrega, né, esse traço mais sombrio, mais fechado e não menos bonito, tá bom?
é simplesmente uma outra característica. Número 3, em Dó maior, né? Intermediário e avançado. Aqui já é um nível, né, um pouco mais pegado, digamos assim. Então, características técnicas aqui, né? Prelúdio virtuosístico, né? Apresenta arpejos mais rápidos e complexos, exigindo o uso do polegar, ou seja, do capotaço, né? Em algumas posições mais baixas. Caráter brilhante e expansivo. Então isso aqui é interessante, né? Você já tem aqui, né? Já é necessário que o aluno seja, nesse caso aqui da terceira suíte, que ele seja iniciado no capotaço, né? E não só seja iniciado, porque não adianta você saber como é que você usa o seu polegar, né, ali no capotaço, mas você precisa identificar e ter uma certa... Eu diria que uma certa vivência aqui para poder tocar essa suíte, tocar muito bem, tocar à vontade, como ela merece ser tocada, beleza? Suíte número 4 tá em Mi bemol maior, né? Então já é uma suíte avançada, cara. De fato, a quarta suíte já vai exigir bastante, né? Então é uma tonalidade mais desafiadora, né? Mi bemol maior é considerado uma das tonalidades mais difíceis no violoncelo devido à necessidade de posições mais abertas e o uso frequente de duplas cordas, né? Caráter enigmático e denso, tá? Aqui tem uma coisa, né, que dentro do documento eu pessoalmente não concordo, tá? Eu não acredito que existam, melhor dizendo, tonalidades desafiadoras, né? Existem tonalidades que a gente não toca tanto, né? Assim, então, por conta disso, a gente não tem tanta prática, talvez, ou familiaridade com aquelas posições, né, ali de mão que você vai ser obrigado a tocar para, sei lá, por exemplo, tocar a escala, os arpejos de Mi bemol maior, entendeu? Mas é fato que estudando as coisas saem, né? Tudo uma questão de estudos, não é necessariamente uma questão de, nossa, essa tonalidade, meu Deus do céu, um negócio assim surreal. Não, são as mesmas notas que estão no espelho, entendeu? Só isso, né? Então é o tipo da coisa que eu não carrego pra dentro. Tá? Número 5, né? Em Dó menor, aí sim a suíte em Dó menor, já uma suíte avançada e a nível assim de virtuoso de fato, né? Eu conheço utilistas que preferem a quinta suíte à sexta, o que não é o meu caso. Eu não toco nenhuma das duas, mas eu particularmente acho a sexta assim formidável, eu acho a sexta espetacular, uma obra assim, cara, tipo, nossa, daquele nível assim, sabe, de apoteose, assim, um negócio, cara, tipo, espetacular, tá? Então a suíte número 5, né, nível já de avançado e virtuose, né, requer escordatura, ou seja, uma afinação não convencional, tá bom? Na corda Lá, afinada para Sol. Ou seja, cara, isso aqui vai mudar toda a sua percepção como violoncelista, né? Eu não sei, pra ser sincero, se existe uma forma de tocar ela afinada dentro da afinação tradicional do violoncelo moderno, tá? Mas tá aí, fica aí uma dúvida. Se você souber sobre isso aqui, cara, responde pra mim aí nos comentários, eu vou adorar saber, tá? O prelúdio é um estilo francês, mais lento e solene. Então, quinta suíte, tá aqui pra gente ver já um nível classe A, digamos assim, tá bom? Suíte número 6, em Ré maior, né, nível, cara, virtuoso. E de fato, cara, a suíte número 6 é um negócio assim, surreal. Eu sou completamente apaixonado no prelúdio da suíte número 6, cara. Eu falo disso aqui com paixão, porque eu adoro, cara, o prelúdio da suíte número 6. Eu acho lindo, assim, acho, cara, tipo, assim, eu gosto dela completamente, né, mas o prelúdio da suíte número 6, assim, tipo, pra mim é apoteótico, é libertador, é, tipo, transcendental, assim, sabe? Eu não tenho palavras para poder descrever, acho uma peça espetacular. A mais difícil, escrita para 5 cordas, exige a exploração da textura alta do instrumento. E aí que tá o ponto interessante, né? Que na verdade os caras tocam a suíte número 6 em 4 cordas. Então, assim, tipo, fica um negócio, cara, surreal, fica difícil pra caramba, de fato, né? E eu lembro até hoje do meu professor Mauro Bruccoli, lá em 2003, alguma coisa assim, né? Eu falei, ô Mauro, mas e aí, o pessoal aqui no Brasil toca a suíte número 6? Aí ele falou, toca, os bons tocam. De fato, é difícil você encontrar, né, cellistas que tocam a sexta suíte, né, porque é uma peça assim, de fato, aliás, é uma suíte, né, um conjunto de danças ali, de fato, bastante exigente para o violoncelista, tá bom? Análise das danças, né, e origem e característica. As danças carregam um caráter e uma história que informam a interpretação. Então, basicamente, todas as suítes vão começar com uma estrutura de prelúdio, tá? Via de regra, e aí eu posso estar errado aqui no que eu vou passar para você, gostaria até que eventualmente alguém considerasse, né, essas informações para poder até me auxiliar. Seria uma coisa assim, estou totalmente aberto ao aprendizado, mas assim, o que eu vejo é que essas danças que aqui estão documentadas aqui, né, nesse vídeo, elas tendem a possuir certas características
que são respeitadas pela maior parte dos estilistas. Só que o prelúdio, via de regra, cara, cada um toca de um jeito, assim, sabe? É o que eu costumo ver, né, pela internet, até assistindo muitos e muitos violoncelistas tocando, especialmente, cara, o prelúdio da primeira suíte de Bach, assim, cara, cada um faz de um jeito. É um negócio meio louco. Tem gente que tem uma abordagem mais direta, outros até praticamente romântica ali, de certa forma, outros tentam soar mais barroco. Então, assim, fica um negócio meio bagunçado, tá? Minha percepção. Agora, com relação às outras danças, você consegue encontrar meio que características ali em comum a todos os estilistas, tá? Eu acho isso bem interessante, bem curioso, tá bom? Vamos lá fazer uma breve análise aqui sobre as danças, né? Então a gente tem aqui a Allemande, né? Tem uma origem alemã, característica, né? Moderada, em compasso quádruplo, né? 4x4 aqui é só um exemplo, tá? Mas caráter sério, fluido e nobre, tá? Exemplo de interpretação: tocar com arco contínuo e legato, com uma conversa filosófica, tá? Assim, o ideal é aqui, esses exemplos de interpretação, na minha concepção, eles não vão mostrar como é que a música tem que ser tocada, tá? Talvez ali o seu professor te mostrando, tocando para que você entenda, e logicamente você ouvindo aquilo várias e várias vezes, esse formato vai sendo incutido na sua mente, né? De fato, é como se fosse uma conversa, né? Especialmente a primeira suíte, que é a que eu já toco, né? Então a Allemande, de fato, assim, me traz essa percepção de é como se fosse de fato uma conversa entre perguntas e respostas, né? Mais graves, mais agudas e etc. Então faz sentido. Mas a característica de um som barroco é algo que de fato é muito difícil você descrever em palavras, tá bom? Existem algumas coisas que aqui a gente até vai abordar, tá? Mas assim, ouvindo para você de fato perceber qual que é a diferença, tá? Então isso aqui não é uma coisa que você talvez tenha que se orientar 100%. Mas são coisas que vão pautar o seu entendimento sobre a suíte, beleza? Mas nada, obviamente, vai tirar o efeito e o grande efeito de você ter aulas de violoncelo ali presenciais ou até mesmo online, né? Mas vendo ali a pessoa tocar e falando, não, putz, agora eu entendi. É essa característica sonora a que ele se refere, beleza? Então, Courante, francesa ou italiana, né? Rápida, em compasso ternário, 3x2 ou 3x4, caráter de corrida ou movimento constante. Uma explicação que eu também tive sobre a Courante, né, é que a Courante ali, ela se refere a uma corrente, né? E de fato faz muito sentido quando você ouve, né? Especialmente a Courante da primeira suíte de violoncelo solo, né? Sabe assim, é tudo bem amarradinho, né? Então tem essa característica. Exige agilidade da mão esquerda e um arco leve e articulado. E de fato isso aqui faz todo sentido, tá? Na minha visão, na minha humilde visão como cellista, né? A Courante da primeira suíte, dentro das peças que existem, a primeira suíte é a peça mais difícil da primeira suíte. A Courante, assim, de fato, dá bastante trabalho para estudar e para deixar bem tocada, tá bom? É uma peça que acaba exigindo um pouco mais, até, sei lá, pelo fator da velocidade, tá bom? Mas é uma peça lindíssima também. Sarabande, né? Espanhol, né? Então, ela é mais lenta, mais solene, em compasso ternário, né? 3x4, ênfase no segundo tempo. Isso aqui é bem interessante, cara, essa ênfase no segundo tempo, que é uma característica de fato da sarabande, né? Assim, ela tem, eu diria que um acento no segundo tempo. Tá? E a música pede isso pra você, não é uma coisa que, tipo, tiraram de lugar nenhum, não. A música pede isso de você, cara. Isso aqui que é bem interessante. Quando você estudar, se você ainda não estiver estudando ou ainda não tocar nenhuma das suítes, eu recomendo fortemente, cara, que você estude. Mas assim, quando você tocar, você vai entender isso aqui. É algo muito louco, bem interessante. O coração emocional da suíte. Tocar com peso e profundidade, como uma meditação. Isso aqui faz todo sentido, cara. Essa peça, a sarabande, assim, tipo, cara, é uma das peças mais belas, assim, de todas as suítes de Bach, né? Tendo que falar. É lindo. Lindo demais, né? Galanterie, francesa. Aqui, eu não sei exatamente o que ele se refere a Galanterie, tá? Talvez seja uma coisa até para eu pesquisar. Mas aqui o que eu entendo, tipo assim, é que é uma peça que pode se desdobrar em outros nomes, né? Que seriam essas outras peças, como os minuetos, as borrés ou as gavotas, ou seja, varia, tá? E o Bach varia isso nas suítes, tá bom? Então, na primeira suíte, você tem ali os minuetos, né, que aparecem, o minueto 1 e o minueto 2. Nas outras suítes, né, eu imagino que, eventualmente, não me recordo a hora de cabeça, mas eu imagino que quando chega nessa parte aqui das galanterias, né, essas outras danças são trocadas, tá? Então você pode ter uma borré, pode ter uma gavota e por aí vai, beleza? Mais leves e alegres, e de fato isso é uma característica.
Então exige um arco mais détaché e um ritmo mais marcado e dançante. E de fato é assim mesmo, tá? Jig, ou giga, né, como a gente costuma falar aqui no Brasil, britânica e irlandesa, rápida, em compasso composto, né, 6x8, 9x8, 12x8, caráter de finalização energética. Então é daquele jeito, cara. Existe clareza rítmica e um arco muito articulado. E de fato, cara, as gigas são assim. É uma peça, cara, tipo, que geralmente é mais rápida, mais pegada, assim, uma grande clareza técnica, né? Tipo, uma grande clareza de dedilhado ali, sabe? Tipo, de articulação. E são peças, assim, cara, muito bacanas. Quando eu entrei em 2004, se não me engano, 2004, quando eu entrei para a Orquestra Jovem aqui de Guarulhos, né, da minha cidade, eu fui uma jovem violoncelista da época, eu tinha 16 anos lá. E quando eu entrei para Orquestra Jovem, eu toquei a giga da primeira suíte, né? Toquei a giga da primeira suíte e tal. E naquela peça, naquele momento, era a única peça que eu tocava, assim. Eu tocava a giga, né? E curiosamente eu comecei a estudar suítes de trás pra frente, né? Então eu comecei pelo fim naquela época e tal. Acabei não estudando porque depois eu me afastei da música e etc. Mas voltei agora nesse ano e já tirei a suíte toda, né? Então é bem bacana, cara. É realmente uma peça, assim, sensacional. Diferentes abordagens interpretativas, né? O que o iniciante deve saber. A escola romântica de Casals aqui, né? Caracterizada por um vibrato mais constante, rubato, né? Liberdade rítmica. Isso aqui é bem interessante, né? Quando a gente fala de rubato e essa liberdade rítmica, não é que na verdade você vai tocar a peça como você quer. Não, mas você acaba... Por exemplo, né, a primeira suíte, o prelúdio da primeira suíte, ele é composto no seu primeiro compasso por 4 grupos de 4 semicolcheias. E o que é interessante nesse sentido é que, em geral, como é que a gente leria isso? Tá, 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 tá. Basicamente assim, certo? Só que quando a gente fala de rubato, nós estamos falando dessa liberdade rítmica em muitas vezes você deixar soar a primeira nota um pouco mais do que aquilo que está escrito, né? Então, tá, 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 tá. Enfim, cada um vai trazer uma interpretação diferente, tá? Mas existe essa característica que você vai notar isso em alguns intérpretes, tá bom? Eu, particularmente, eu gosto de fazer certinho, assim, sabe? Talvez no primeiro sol, né, ali da primeira suíte, eu deixo só um pouco mais, mas depois eu tendo a ser bem, assim, bem marcado, assim, sabe? Seguir ele certinho. Não era assim que eu tocava, mas pegando até algumas dicas, né, com grandes intérpretes, foi assim que eu passei a tocar e é o que eu particularmente curto e aprecio. Mas, obviamente, você também tá livre para fazer dentro daquilo que você acreditar e etc. E eu digo isso porque, assim, especialmente falando sobre o prelúdio da primeira suíte, que é uma peça que você vai tocar no violoncelo, não vai ter como, porque é uma peça que todo mundo toca e é muito bonita. Existe essa liberdade poética, né, dessa forma. Talvez não devesse, mas existe e basta você dar um Google aí, cara, buscar isso no YouTube que você vai achar 1001 formas das pessoas tocando, entendeu? Então é bem interessante nesse sentido. E uma sonoridade rica e potente, né, prioriza a emoção. Então falando sobre a escola romântica, que seria basicamente, né, ali com base nas interpretações de Casals, tá? Não sei se seria exatamente romântica, tá? Mas aqui no nosso documento tá assim. Vale você também a sua pesquisa, tá? A escola barroca, né, historicista, caracterizada pelo uso de arcos barrocos, menos vibrato ou vibrato como ornamento, né? E foco na clareza da articulação e na estrutura rítmica da dança. Prioriza a estrutura. É bem interessante, né? Assim, nós olharmos, porque a peça foi composta no período barroco, né? Mas há quem, e eu já vi assim, até pessoas falando, né? Por exemplo, o Misha Maisky mesmo falando assim, tipo, cara, que ele toca a suíte de Bach como um cara, como um violoncelista do século XX, né? Porque não teria sentido tocar só porque ela foi composta no período barroco, que ele a tocasse como uma peça que deveria soar como um violoncelo barroco, entendeu? Porque Bach, ele talvez tivesse, né, a referência do violoncelo barroco, mas a peça ela foi composta para que soasse, digamos assim, né? E não necessariamente de uma determinada forma. É bem interessante sobre isso, assim, cara. Há quem, sei lá, critique essa visão, há quem goste, há quem não goste, mas o que eu acredito, particularmente, aprende como a escola tradicional de violoncelo te ensina. Então, se é pra sua suíte soar barroca, cara, faça soar barroca, entendeu? Tipo assim. E aí depois, sei lá,
você faz do jeito que você quiser, entendeu? Mas aprenda a fazer como a escola clássica te ensina. Eu acho que é uma coisa importante, entendeu? Eu acho que você tem muito mais a crescer com isso. Beleza? A síntese moderna aqui, né, Yo-Yo-Ma, busca a conexão entre as duas escolas, usando a técnica moderna para explorar a estrutura barroca, com foco na narrativa e na comunicação. Acho que, assim, cara, as gravações do Yo-Yo-Ma são talvez as melhores da suíte, tá? Não tem nem o que falar, o cara é único. O Yo-Yo-Ma realmente, assim, é diferenciado em todos os aspectos, né? E aqui a última parte aqui, né, a parte 6, o conceito-chave, né, a polifonia implícita. O conceito Bach escreveu para um instrumento solo, mas a música exige várias vozes simultâneas, né, o conceito de polifonia. E de fato é assim. Quando você ouve as suítes, você tem a certeza de que foi Bach que escreveu de fato, e não sou eu que falar isso, é o violoncelista Mauro Bruckoli que comenta sobre esses conceitos, eu acho bem interessante. E ele toca, acho que se não me engano, uma parte, né, da quinta suíte, até nesse vídeo que ele comenta sobre esse aspecto, e ele fala, cara, tipo, eu tenho certeza que foi Bach que escreveu isso aqui, porque olha como isso aqui lembra um órgão, né? Então, assim, é um negócio assim, é muito som, é aquela polifonia, sabe assim, é um negócio, cara, incrível. Bach realmente foi único, tá? Exemplo prático, o violoncelista deve usar o arco para criar diferentes níveis de volume e timbre entre as vozes. Exemplo, tocar a linha de baixo mais forte e a linha melódica mais suave, dando a ilusão de 2 ou 3 instrumentos tocando juntos. Isso é o que transforma a peça de um exercício em uma obra-prima. E é justamente aquilo que a gente acabou de falar aqui, né? Bom, essa aqui foi uma análise, né, sobre diversos aspectos aqui das suítes de Bach para violoncelo solo, focado em iniciantes. Se esse aqui é o seu primeiro contato, né, com, digamos, a teoria das suítes, cara, eu espero que você tenha gostado bastante. Espero que você tenha ficado comigo até aqui. Se você tem alguma visão divergente sobre as coisas que eu comentei aqui, poxa, deixa aí nos comentários. Isso aqui me ajuda muito a aprender mais. E, como sempre digo, eu ainda sou um estudante de violoncelo. Estou indo para o 2º ano agora, né, de violoncelo no Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos. Estou muito contente, né, em ter voltado a estudar música agora e espero compartilhar o pouco que eu sei aí contigo, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui também no canal, isso dá uma força, cara, tremenda para mim, de verdade, e nos vemos no próximo vídeo. Mais uma vez, um bom 2026 para vocês e sua família. Valeu!